Olá, pessoal. Meu nome é Elisângela Senra, sou professora de radiologia aqui na cidade de São Paulo. Minha formação é como técnica e tecnóloga em radiologia médica. Sou pós-graduada em imagem e em mamografia e controle de qualidade. Minhas principais páginas sociais e veículos de comunicação com os meus alunos é através do Instagram, @elisangelasenra, com 2A, no YouTube, Elisângela Senra, e a minha comunidade chamada Mamografia em ênfase no Facebook. Separei uma aula para vocês falando sobre silicone industrial. Existe uma grande procura por informações sobre esse tipo de método de aumento das mamas. Então, eu fiz algumas pesquisas e, com base nas perguntas das minhas colegas, alunas e informações de pessoas que também já atenderam pacientes com silicone industrial, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre as questões, as informações com relação a esse método. Então, primeiramente, vamos entender o que é o silicone industrial. O silicone industrial é um líquido oleoso, composto de uma mistura de silício com óleos vegetais, minerais e outras substâncias. Essa composição, ela jamais deve ser utilizada na área humana, ou seja, jamais deve ser utilizada num ser vivo. Esse tipo de material, ele é utilizado na parte industrial. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, o silicone industrial ele pode agir em diferentes funções para aumentar a vida útil de construção e assim evitar reformas constantes. O material pode ser usado para colagem de superfícies, vedação de vidros e lacunas, impermeabilização de azulejos, entre outras utilidades. Ou seja, nós vemos aqui pelas descrições do produto que o silicone líquido industrial ele deve ser utilizado na parte industrial, jamais em contato ou dentro, ainda que seja por fora, do corpo humano ou de um ser vivo. O fato é que nós sabemos que algumas pessoas acabam colocando silicone industrial dentro de algumas partes do corpo com a intenção de aumentar o volume. E nós vamos ver isso mais adiante nessa aula. E também diferenciar, entender, né, quais são as diferenças aí principais do silicone industrial e do silicone mamário ou de outras partes do corpo. Quando, por exemplo, o paciente quer aumentar panturrilha, bíceps, peitoral, ele pode se utilizar de um silicone, um implante, uma prótese de silicone, mas jamais do silicone industrial. Nós devemos entender, então, dessa forma, que o silicone industrial não deve nunca ser utilizado no corpo humano. Ele tem como finalidade a limpeza de carros, peças de avião, impermeabilização, vedação, dentre outras utilidades na parte industrial, mas jamais deve ser administrado num ser humano, porque ele pode vir a trazer várias complicações. E nós vamos dar uma olhada nisso no decorrer desta aula. Então, o silicone industrial tem aspecto oleoso, se injetado no organismo, pode gerar diversas anomalias, seja na hora da aplicação ou com o passar de alguns anos. Pode ter uma reação imediata ou uma reação mais tardia. As reações principais que o método pode vir a trazer como complicações são deformações, dores, dificuldades para caminhar, infecção generalizada, embolia pulmonar e até mesmo a morte. Aí aqui do lado temos algumas imagens onde vocês veem que, provavelmente aqui na primeira foto, a mulher colocou silicone industrial na panturrilha e esse silicone industrial ele discorreu para a parte do tornozelo ali. Então ficou aquela bola de silicone próximo ali do pé. Outras imagens aqui do uso do silicone industrial em outras partes do corpo, glúteo, mama, coxa, nós vemos essas deformidades, esses abaulamentos e possivelmente com a presença de infecções. E aí, como eu citei aqui, pode inclusive gerar morte, principalmente se entrar em contato com a corrente sanguínea.
Aí a pergunta é, como retirar o silicone industrial do corpo? Bom, primeiramente, o silicone industrial nunca deve ser administrado, colocado no corpo humano. Essa prática, ela era muito utilizada, agora ela tem sido cada vez menos utilizada, graças a Deus, não é aprovado pela Anvisa, não é aprovado por médico nenhum, tá? É ilegal, é super errado, tem um custo mais barato do que o silicone, ou a prótese, né, que é feita no centro cirúrgico, com médico e tal, mas infelizmente, às vezes, alguns profissionais recorrem a isso aqui como método de ganhar a vida e acabam convencendo alguns pacientes a administrar, né, o silicone industrial. Para a retirada do silicone industrial e similares da região glútea, coxas, normalmente iniciamos o procedimento aspirando o produto e toda a gordura da parte subcutânea, onde o produto se encontra de forma embebida ou impregnada. Essa retirada é feita com cânulas, são cânulas especialmente fabricadas com esta finalidade, pois se utiliza de cânulas de lipoaspiração para retirar a gordura e o silicone industrial. É, não, como eu disse, não é uma prática comum e legal, é uma prática ilegal. E para retirar traz vários e vários problemas. Então, a retirada do silicone industrial, ela é normalmente particular, requer um certo custo, então a pessoa às vezes não tem condições nem mal tem condições de administrar esse produto ilegal, que dirá de fazer a cirurgia de reparação. Então, é algo muito complicado que, como eu citei, pode colocar a vida do paciente em risco. Bom, porém é praticamente impossível retirar todo o silicone industrial injetado no organismo. O silicone se mistura aos tecidos do corpo de uma maneira que fica tão impregnado que não é possível retirar o silicone industrial sem retirar partes do organismo. Então, isso pode levar o paciente também à morte por perda de sangue, perda de estrutura, enfim. É um método bem criterioso, bem difícil e, obviamente, cirúrgico. Então, não é algo simples de se realizar. Porém, essas informações normalmente não são passadas para o paciente, para a pessoa que deseja aumentar uma parte do seu corpo, pode ser a mama, glúteo, panturrilha, enfim. Ele, eles falam da prática, normalmente eles administram, né, o silicone industrial líquido e não informam para as pessoas os riscos. Eles não informam que não há como remover apenas o silicone caso a pessoa se arrependa ou tenha algum tipo de complicação, sem que remova também partes do tecido da área administrada. Então, muitas vezes o paciente não tem algumas informações que são extremamente necessárias sobre esse método. Porque o nosso corpo reage diante da aplicação do silicone industrial e não reage à prótese de silicone? Essa é uma informação bacana, né? Por que que o nosso corpo não gosta, não aceita o silicone industrial? Porque é um material que não é para ser administrado no corpo vivo, é para ser utilizado na área industrial. E o silicone, a prótese de silicone ou o silicone que nós colocamos, né, no centro cirúrgico, através de uma cirurgia, depois de um certo preparo, o médico vai fazer uma avaliação do corpo do paciente, qual o melhor tipo de prótese para esse paciente, de acordo com o seu biotipo, de acordo com a sua anatomia. São feitos exames laboratoriais para saber se o paciente tem, como é que está a coagulação dele, como é que está o coração, como que está todas as outras partes do corpo, né? Que a gente chama isso de exames pré-operatórios. Então, antes de levar um paciente para a mesa de cirurgia, é importante saber qual é o estado de saúde desse paciente. Não é simplesmente colocar o paciente lá e colocar uma prótese sem nenhum conhecimento. Então, é necessário um amplo conhecimento sobre o estado de saúde, o estado clínico desse paciente, saber se ele tem, como é que está a coagulação dele, como é que está como é que eu diria, as funções renais. Então, tudo isso é importante. Se sofre de problema de pressão, se tem problema de diabetes, se a cicatrização desse paciente é boa. Então, todas essas são informações que o médico vai querer saber antes de fazer uma cirurgia. Um dos principais motivos pelo qual o silicone industrial não deve ser administrado é porque ele não é estéril e, por esse motivo, ele não deve ser colocado no corpo humano jamais. Injetá-lo significa que o organismo receberá uma carga não apenas de silicone industrial, mas também de micro-organismos e outras impurezas que não são feitas para serem colocadas no corpo humano.
A injeção de silicone líquido industrial nas mamas é um procedimento ilícito e com riscos potencial de complicações locais e sistêmicas graves. O tratamento envolve múltiplas abordagens cirúrgicas e acompanhamento multidisciplinar. Bom, agora nem tanto, mas nas décadas passadas, a administração de silicone industrial para aumento de volume das mamas era uma prática muito comum, principalmente em mulheres com pouco volume, que não tinham condições de colocar um silicone como prótese, né, para aumentar o volume da sua mama. Homens também com o desejo de aumento do volume das mamas por práticas de questões de homossexualismo, também recorriam a esse silicone industrial para aumento do volume da mama, justamente porque não tinham condições de colocar o silicone, que é uma cirurgia que hoje, 2021, custa em torno aí de 10 a 12 mil reais. E o silicone industrial para aumento do volume das mamas tem um custo aí de cerca de 900 reais cada aplicação. Então, realmente é bem mais barato. Só que os riscos potenciais normalmente não é informado para esses pacientes, tá? E quando há alguma complicação, existe a necessidade de retirar, e essa retirada, ela como eu falei, ela é bem cara e não tem como retirar o silicone industrial sem retirar tecidos do próprio órgão. Então, se a mulher queria aumentar o volume da mama e precisar retirar, ela vai ficar sem praticamente nada, porque o silicone industrial impregna nos tecidos e é necessário retirar ele junto, tá bom? Aqui tem uma imagem para vocês terem uma ideia de como funciona o silicone industrial administrado na mama. Então, é com uma seringa simples e uma agulha de grosso calibre. Aqui algumas imagens do silicone industrial na mama das pacientes. Então, foi realizada aqui algumas mamografias e nós observamos a impregnação do silicone industrial. Então, aqui temos a primeira imagem, uma oblíqua, médio lateral, a segunda imagem, uma crânio-caudal e a última imagem, uma médio lateral oblíqua. São duas pacientes diferentes que chegaram no nosso serviço com, com essa administração de silicone industrial. E uma vez colocado esse material, ela prejudicou para sempre em qualquer um dos métodos de imagem, qualquer método de diagnóstico por imagem aí, a possibilidade de encontrar uma lesão em estágio precoce, porque é quase que impossível, seja pela mamografia, seja pelo ultrassom de mama ou pela ressonância magnética das mamas, a detecção de uma anormalidade de forma precoce, né? Como que nós vamos ver uma lesão nesse emaranhado de bolinhas, né? Nós sabemos que o parênquima mamário ele se comporta na mamografia branco, o silicone industrial também está branco e as lesões cancerígenas e muitas das benignas também são brancas. Então, é quase que impossível um diagnóstico precoce no caso de uma mulher que administrou silicone industrial. Então, ela prejudicou para sempre o diagnóstico precoce nas suas mamas. Aqui nós vemos mais algumas imagens de mulheres que administraram o silicone industrial nas suas mamas. À esquerda de vocês, há duas imagens em oblíqua médio lateral, onde se vê a impregnação do silicone industrial de forma bilateral nas duas mamas, como eu disse anteriormente, prejudicando o diagnóstico para sempre, diagnóstico precoce para sempre. E à esquerda de vocês, ou perdão, e à direita de vocês, há duas imagens em cima de mamografias e embaixo de ressonância, ou seja, na ressonância, o padrão ouro em diagnóstico precoce, né, superior à mamografia, porém, em questões de valores, em questão de indicação, deixado no plano secundário, né, a mamografia continua sendo aí a primeira opção dos médicos para rastreio. Mesmo na ressonância magnética, nós vemos aí uma impregnação muito grande do silicone industrial, dificultando aí a visualização de qualquer lesão. Então, fica muito difícil dizer que essa paciente tem alguma lesão. Aqui temos algumas imagens de mulheres, né, que colocaram silicone industrial e houve a necessidade de retirar por conta de algum tipo de inflamação, algum tipo de infecção, tá? E aí, uma vez que foi retirado, como eu falei, tem que fazer a reconstrução dessa mama. Para fazer a reconstrução dessa mama, muitas vezes é só pagando, né? Tudo particular, tá bom? Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês tenham tido um excelente aprendizado,
que vocês possam reproduzir esse vídeo para maior número de pessoas, para que elas saibam que é uma prática legal, que corre vários riscos, não deve ser utilizada em hipótese alguma, e que as pacientes que vocês atenderem, né, é importante também perguntar se elas já fizeram administração desse tipo de procedimento, porque muitas vezes elas falam que não fizeram, porque elas sabem que é um procedimento ilegal. Bom, eu espero ter respondido a pergunta de muitas das alunas aí. Obrigada pela atenção até aqui. E vou deixar para vocês também algumas dicas de cursos. Então, eu tenho um curso chamado Mamografia na Prática Clínica, que fala de todos os posicionamentos voltados para a mama, onde eu explico de forma prática com mamógrafo e alguns modelos. Então, eu tenho pacientes, né, que... Eu falo pacientes, mas na verdade são meus modelos. Com mamas grandes, com mamas pequenas, com mama normal, mama com silicone e inclusive a mamografia realizada em homens. Então esse curso ele é bem completo, é um curso com certificado totalmente online, disponível na plataforma Hotmart. E um outro curso também disponível na Hotmart é uma mastectomia, uma abordagem radiológica, que fala principalmente de imagens. Então é um curso voltado para a imagem, tem vários tópicos, mas eu destaquei esses aqui para vocês terem uma noção de como que é o curso. Então a rotina na mamografia, aplicação das imagens complementares, né, o que nós devemos fazer quando nós enxergamos algum tipo de lesão, conceitos de simetria e assimetria, como classificar essas mamas, e os principais cuidados que nós devemos ter como profissionais nas mamas com cirurgia. Esse curso também é 100% online. O certificado está disponível ao final do curso. E como dica para aqueles que precisam e querem aprender um pouco mais relacionado à mamografia, eu tenho as indicações dos meus e-books. O primeiro e-book de posicionamentos mamográficos, que trata também de forma ilustrativa com todos os posicionamentos. O segundo e-book sobre imagem da mama, explicando todas as imagens, né, diferentes que nós encontramos aí na mama. E o último e-book sobre biópsia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e até a próxima, pessoal!